E hoje nós vamos falar sobre a anatomia da antihélice. Vocês que são auriculoterapeutas também, porque todo acupunturista torna-se também um auriculoterapeuta, vamos conhecer um pouquinho sobre a anatomia da antihélice. Por que a antihélice é tão importante? Se a gente for olhar a antihélice, ela tem uma anatomia bem diferente, ela é muito cheia de curvas. Então, é importante que vocês saibam que essas curvas têm um significado dentro da auriculoterapia, e isso representa tecidos diferentes, embora a localização seja a mesma. Por exemplo, vocês sabem que a antihélice, ela pega ali toda a coluna e membros inferiores, né, uma parte de membros inferiores. E a gente precisa saber que toda essa curvatura da antihélice, tanto a inferior quanto a superior, elas se apresentam tecidos diferentes da coluna, relacionados à coluna e também a alguns outros tecidos. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a anatomia da antihélice. E para isso, eu vou colocar aqui para vocês acompanharem o que eu estou falando. Então, se vocês perceberem aqui, olha. Peço que ajude a professora Lucy a continuar produzindo mais conteúdos como este. Para isto, apenas comente, compartilhe e dê seu like. Isto faz o YouTube oferecer este vídeo para mais pessoas. O canal realmente precisa da ajuda de vocês para continuar oferecendo estes conhecimentos tão valiosos. O que a gente aprende na auriculoterapia é que a antihélice é responsável aqui por conter os pontos da coluna espinhal e também é utilizada para tratamento e diagnóstico. Nossa coluna parte de sacro, depois a lombar, a coluna torácica e a cervical. Então, toda a nossa coluna está aqui. Isso todo auriculoterapeuta utiliza muito esses pontos. E também nós temos aqui saindo da coluna o membro inferior e alguns outros pontos aqui relacionados, né, como ciático e tal. E também faz parte aqui, o início aqui da antihélice, o tronco cerebral, aqui bem no comecinho da antihélice, né, entre a divisão aqui do início da antihélice. Então, toda a antihélice vai pegar essa região toda aqui, desde o tronco cerebral até lá a parte de constipação. E toda essa anatomia, ela é diferente, e por isso que ela corresponde também a tecidos diferentes. Então, veja, olhando aqui mais de perto, né, vocês vão ter a anatomia toda diferente da antihélice. Se a gente abrir aqui, olha, vocês vão ter todo um tecido que, na verdade, não é muito visto, não é muito estudado. Toda essa região aqui, olha. E também essa outra região um pouco mais para cima, também não é muito estudado na auriculoterapia, apenas assim, em cursos mais aprofundados de auriculoterapia, é que nós vamos ver sobre essa alteração, essas informações a mais a respeito da antihélice. A anatomia da antihélice aqui, olha, ela vai alterar conforme a localização que nós estamos falando dela. Nessa região aqui que está o tronco cerebral, olha, ela é dessa forma, a anatomia da região, ela é mais curvada, e aí depois ela desce um pouco e sobe, né? Essa subida aqui é aqui, tá? Então, aqui é quando a gente faz esse corte. Essa região aqui, já torácica e cervical, ela vai ter essa anatomia aqui. E essa região que está aqui mais próximo do triângulo, né? Ela vai ter essa curvatura mais acentuada, e aí depois ela planifica, né? Depois ela se torna um pouco mais plana. Então, toda essa alteração da estrutura anatômica da antihélice, ela vai representar também tecidos diferentes. Eu vejo, né, quando
eu estou atendendo com alunos, eu vejo que muitos alunos colocam os pontos da coluna em local errado. E também alguns pontos aqui da concha também no local errado. E isso é importante porque o microcosmo da orelha, como o nome diz, é um microcosmo. E quanto menor o microcosmo, ou seja, o microsistema, mais preciso precisa ser, ou seja, a localização deve ser exata. Não dá para ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não dá para ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho. Não, tem que ser exata. Se não for exata, não vai ter resultado. Por quê? Porque é um microcosmo. Existe um ponto, um local que representa aquele tecido. Então, existe um ponto, um local que representa um tecido, um todo, um sistema. E isso é muito importante, não é uma região que representa um outro tecido. Por exemplo, tem o ponto do estômago. Esse ponto do estômago é um local preciso. Se você coloca um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, pode ser que você esteja pegando outro ponto, outra coisa. Então, quanto menor é o microcosmo, mais preciso você tem que ser na localização. E isso é importante que o auriculoterapeuta esteja sempre se aprofundando em termos de localização de pontos, melhorando a sua localização de pontos, porque não é, a gente escuta muito, auriculoterapia é facinho, é só colocar no local assim mais ou menos. Não é um local mais ou menos, não é facinho, é fácil, mas não é facinho. A gente só precisa ter essa questão de localize o ponto corretamente. Quando nós falamos, aqui eu estou com esse trecho aqui, né? Toda essa região aqui, olha, vai ser essa anatomia, né? Essa anatomia, ela vai corresponder a essa região aqui que eu tô falando, ok? Que eu vou mostrar. Veja só a quantidade aqui, olha, de tecidos que nós temos diferentes, conforme a localização que você está. Por exemplo, nessa curvatura mais inferior aqui, representa um determinado tipo de tecido. Aqui, olha, essa curvatura superior, já subindo ali mesmo para antihélice, é outra coisa. Aqui é outra coisa, outro tecido, aqui e aqui é outro tecido. Então, veja, se você quer tratar um determinado tecido, você precisa ser preciso na hora que você vai determinar e localizar de acordo com o local que você está colocando. E isso é muito importante. Aí, o que nós temos? Eu vou deixar aqui o vegetativo, que é esse aqui. Essa região aqui que eu mostrei para vocês, eu não vou falar desse trato motor da coluna nem autônomo, tá? Que são esses pedacinhos mais aqui. Eu vou falar dessa região que é da coluna, região dos músculos paravertebrais. Então, veja, é a região dos músculos paravertebrais e do ligamento. Quando a gente fala músculos paravertebrais e ligamentos, o que a gente está falando? Sabe aquele músculo que corre ao lado da coluna e também todos os ligamentos paralelos e horizontais que nós temos dos músculos vertebrais com a coluna, que vão dar sustentação da coluna. Quando nós temos esse tipo de problema no paciente, que é a maioria das situações da coluna, quando não há uma hérnia, não há um osteófito, não é nada, mas existe uma dor na coluna, mas não é devido a uma hérnia nem a uma
um osteófito, mas sim, é uma dor na musculatura paravertebral e nos seus ligamentos com a coluna. Ou seja, existe uma tensão muscular, existe uma tensão nos ligamentos da coluna que vão dar essa dor. Quando que nós temos esse tipo de dor? Toda vez que o paciente vai e fala a seguinte questão: eu não tenho nenhum problema na coluna, mas ela dói. Ou seja, fez radiografia, fez tomografia, fez ressonância e não encontrou nenhum problema relacionado com a coluna, com os ossos ou com os discos intervertebrais. Mas existe uma dor, e essa dor vem por conta da tensão nos ligamentos e musculatura paravertebrais. Então, esse tipo de dor, que é a mais comum que a gente pega na clínica, é essa região mais vermelha aqui que nós temos. Ah, mas Lucy, eu posso colocar qualquer lugar aqui que vai funcionar? É assim, não é qualquer lugar, mas existe, né, de acordo com a anatomia que nós estudamos da auriculoterapia, aquele local correto, que é este aqui, que é este local correto para colocar. Não é em qualquer lugar da região dos músculos paravertebrais. Agora, existe a questão assim, ela está mais próxima da coluna ou ela está mais afastada da coluna, onde está a dor do paciente. E por isso que quando a gente vai colocar para músculos paravertebrais, nós precisamos palpar essa região pequena aqui, que é justamente ao redor dessa posição aqui, para ver se a dor, se o problema dessa musculatura paravertebral está mais próxima da coluna ou está mais distante da coluna. Se estiver mais próxima, ela vai estar mais aqui. Se estiver mais distante, vai estar mais aqui. Então, quando a pessoa, você vai palpar na pessoa, não tanto aqui na orelha, na pessoa, você vai começar ali na coluna, se ela não tem um problema na coluna, na região lateral da coluna, você começa a palpar. Palpei, e aí, tá bem próximo da coluna, então eu sei que eu tenho que colocar o ponto um pouco mais próximo da coluna. Palpei e está um pouco mais distante da coluna, então eu vou colocar um pouco mais distante. Então, essa posição aqui, essa posição da coluna, ela vai variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, conforme você vai fazer a sua palpação no paciente, na coluna, não na orelha, mas na coluna, onde está? Porque na orelha é muito pequenininha a distância, então você não vai ter muito essa noção. Mas se você palpar no paciente, a coluna dele real, você vai ver se a dor e essa tensão na musculatura paravertebral, porque a musculatura paravertebral, ela é larguinha, ela não é uma tira, ela é larguinha. Então, você vai ver ali na musculatura paravertebral onde está a tensão, está mais próxima da coluna ou está mais longe da coluna. Isso vai variar um pouquinho essa distância, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Mas é pouca coisa. Por isso que eu disse que precisa ser bastante preciso por conta do quê? Porque ela é muito pequena, na orelha é muito pequena. E se você for fazer a palpação na orelha, você não vai ter muito essa noção. Mas, se você fizer a palpação no paciente, você vai ter essa noção aí bastante grande de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E aí sim, você lá na orelha, uma vez determinada essa distância, você vai lá na orelha e você já sabe que ela está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Você vai palpar e aí você vai ter a certeza de que você está no local certo, porque você fez a palpação anterior no paciente e agora você sabe que você tem que colocar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, da posição original, que é essa daqui, e essa posição está mostrando o centro da musculatura paravertebral. Então, você tem lá a musculatura paravertebral, essa posição está bem no centro dela. Aí você tem que ver um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para saber o que tratar também no paciente. Então, é bastante importante que vocês comecem a
pesquisar, por isso que eu sempre falo para vocês, façam a palpação. Sem palpação, não tem como a gente fazer um tratamento mais adequado para isso. Aí a região dos pontos da vértebra, que é essa região aqui mais amarelinha, aqui é a região dos pontos da vértebra. Agora a gente está na coluna mesmo, nos ossos, ou seja, é aquele ponto que você vai ter, por exemplo, é uma hérnia, é um osteófito que está com o problema, ou seja, é na parte óssea mesmo, é a parte que você está ali na coluna. Onde está o problema na coluna? Por exemplo, tá doendo a parte, vamos dizer assim, a parte que representa a coluna óssea mesmo, não a parte da musculatura, mas a parte das vértebras, dos pontos das vértebras, aqui nessa região. Então, veja, quando a gente quer tratar mais a musculatura, a gente está aqui um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais aqui para dentro, nós estamos agora na parte da coluna, ou seja, a parte óssea da coluna. E aqui ainda não são os discos, porque aqui é cada vértebra. Então, quando você estuda a anatomia, a auriculoterapia, cada uma dessas boliquinhas aqui representa o quê? Uma vértebra. Então, você tem lá, né, por exemplo, a L1. A L1 ela está aqui, ó. A vértebra mesmo, L1, ela está aqui, ó, do lado. Ela vai estar aqui, ó. Então, aqui é a parte muscular relacionado a L1. Aqui é a parte muscular, esse ponto aqui é a parte muscular da L2. Então, tem uma dor agora mais localizada na coluna mesmo, lá na L1, na L2, na T1, né, na T2. Então, você vai pegar aqui a parte óssea da coluna, um pouquinho do lado dessa daqui. Veja, aqui no desenho, ela tá grande, né? Se a gente for comparar o tamanho da orelha, aqui é o tamanho da orelha real, com essa aqui, tá bem grande. E por isso que a importância da localização correta é fundamental, porque aqui parece uma distância grande, né? Essa distância aqui, olha, parece grande aqui, mas aqui na orelha, ela não é essa distância grande, não existe essa distância grande. Na verdade, que existe, ela está ao lado da paravertebral. E por isso que é tão importante que vocês passem a fazer esse diagnóstico um pouco mais preciso, né, da localização. Aí vocês vão ter lá os pontos dos discos intervertebrais. Olha, agora nós vamos para os discos intervertebrais. Isso quer dizer que quando você quer um ponto, por exemplo, estou com um problema entre L2 e L3, saiu uma hérnia entre L1 e L2, não, L2 e L3, que é o mais comum. Então, você está aqui, ó, L2 e L3. Do lado, você vai ter a vértebra. E do lado, mais aqui na ponta, você vai ter o disco intervertebral. Agora, quando a gente está falando de disco intervertebral, você vai também fazer a seguinte questão. Aqui está a vértebra, mas o disco, ele está um pouquinho para cima da vértebra, não é? Anatomicamente, você tem as vértebras aqui e o disco, ela está acima dela, ela está aqui no meio, né? Ela está no meio. Então, aqui eu também tenho que colocar um pouquinho acima, porque aqui no desenho é junto, mas quando a gente vai palpar ali, é um cisquinho para cima da onde está realmente a vértebra. Por quê? Porque eu estou agora
na região dos pontos intervertebrais, dos discos intervertebrais, e por isso que tem essa pequena diferenciação da região. E aí nós vamos ter os pontos das glândulas endócrinas. Existem aí algumas glândulas endócrinas que estão relacionadas, né, com a coluna, estão próximas à coluna, e nós vamos ter ali alguns pontos endócrinos que estão aqui nessa região, mais por dentro da concha. Quando a gente vê lá pessoas colocando pontos mais aqui para dentro, né, essa localização está aqui, ó, um pouco mais para dentro da antihélice, né? Então, as glândulas, elas estarão aqui nessa parte da curvatura da antihélice. E nós temos aqui a zona do tronco simpático, que é toda essa região agora, e aqui não é a região ainda dos pontos, por exemplo, né, da concha. Aqui começa a concha. Então, os pontos da concha simba, por exemplo, né, que nós vamos ter aqui, né, nós vamos ter o rim, tá aqui, nós vamos ter a bexiga, toda aquela região que está aqui, fígado, certo? Que a gente estuda lá da concha simba, ela não sobe a parede, ela não está nessa região aqui, olha. Então, tem muita gente que sobe esses pontos da concha simba aqui para a parede da antihélice. E está errado, por quê? Porque são pontos da concha simba e a concha simba começa aqui. Isso quer dizer que o ponto do rim, ele está aqui, olha, na concha simba, ele está na transição entre a concha simba e a zona do tronco simpático, ok? Então, toda essa região aqui, olha, é a zona da concha simba que vai estar lá, ponto do rim, ponto da bexiga, todos aqueles pontos que fígado que estarão aqui. Quando a gente fala, por exemplo, do pâncreas, a gente está falando de uma glândula, né? Isso quer dizer que quando nós vamos falar de órgãos, de glândulas endócrinas, mesmo que elas pertençam à concha simba, nós vamos subir um pouquinho para a região de glândula endócrina. Então, tem essa diferença entre, por exemplo, se eu quero pegar a glândula renal, né? Faz parte do rim, mas é a glândula renal. Ele estará localizado aqui no rim, mas um pouquinho mais para cima, que é o ponto da região de glândulas endócrinas. Então, é diferente eu tratar o rim e tratar a glândula endócrina, porque a suprarrenal é diferente eu tratar o rim e a suprarrenal. Isso anatomicamente, né? Porque a suprarrenal, ela tem, né? O yang do rim, ele tem um outro local também para ser tratado. Mas se eu quero tratar anatomicamente, agora falando, né, anatomia da glândula suprarrenal e não da função da suprarrenal, eu vou pegar que ele está acima do rim e ele é uma glândula endócrina. Então, eu vou pegar não no ponto do rim, mas eu vou pegar no mesmo local, mas para cima, pegando a região da glândula endócrina. Aqui a diferença é que eu estou tratando anatomicamente uma glândula endócrina. Agora, quando eu falo da função da suprarrenal, ou seja, estou falando do yang do rim, aí ele vai ter uma outra localização na orelha. Ele vai ter lá a sua localização de tratar função, ou seja, yang do rim. Aqui existe um problema na suprarrenal. Vou tratar aqui no ponto do rim? Não, mas eu vou tratar um pouquinho para cima do rim, da posição original do rim. Então, essa é uma questão, assim, bastante interessante, né, de localização
das vértebras, localização aqui da antihélice, que eu quis trazer aqui para vocês, porque eu acho importante que o auriculoterapeuta ou o acupunturista que está tratando com a auriculoterapia, saiba que a antihélice, ela tem muitos segredos, conforme a anatomia que ela tem, e isso te dá uma amplitude de ação muito, muito grande, porque agora você tem, quando é a coluna é aqui, quando é disco é aqui, quando são as glândulas endócrinas que estão localizadas ali na coluna, por exemplo, né, a tireoide, ela está próxima da coluna, então você vai ter ali, você vai pegar ali na parte cervical da coluna, você vai pegar a tireoide, a posição da tireoide e vai descer. Existe o ponto da tireoide? Existe, mas ela é uma glândula, então você já sabe a localização adequada da tireoide, que você vai pegar justamente aquela região que representa as glândulas endócrinas, ok? E quando a gente reconhece e sabe onde está realmente cada tecido que está relacionado com a coluna, todos eles estarão relacionados com a coluna, ou seja, não fazem parte do sistema ósseo, né, que é o sistema mesmo, assim, né, parte óssea da coluna, mas na região, né, por exemplo, a suprarrenal tá ali na L2, né, na região da L2, a tireoide está aqui na parte cervical, o pâncreas está mais ou menos ali na região da torácica, né, na T5, T6, por ali, né, T4, está nessa região. Então, você vai ver a localização da glândula endócrina, e aí pega a vértebra correspondente, desce um pouquinho e vai na região agora das glândulas endócrinas, você vai ter o ponto bem certinho, bem localizado, você vai palpar o ponto agora você vai palpar o ponto, e você vai sentir que ele tem ou uma dureza, ou muito mole, ou ele tem um cacifo, ele faz aquele buraco, ou ele está dolorido, ou seja, ele estará reativo. Se você erra o ponto, ele não estará reativo. E isso é importante na palpação, na auriculoterapia, a gente palpar o ponto adequado, né? Então, Nélios, hoje começou um pouco mais cedo. Então é isso, gente. Eu quis trazer essa novidade aqui para vocês, que é bem bacana. Ederson, gostaria de saber se vocês têm o curso de aurículo. Nós não temos exatamente um curso de aurículo, nós temos o curso de diagnóstico da medicina chinesa. Dentro do diagnóstico da medicina chinesa, nós temos várias técnicas que a gente vai incorporando para que você faça tanto um bom diagnóstico quanto fazer um bom tratamento, porque tudo isso é uma forma casada, né, de a gente promover uma acupuntura ou até uma auriculoterapia melhor, porque tanto a acupuntura quanto a auriculoterapia dependem de um bom diagnóstico. Se a gente não tem um bom... E aqui não é um diagnóstico médico, porque o diagnóstico médico é o médico que faz, nós somos acupunturistas. Como acupunturistas, a gente tem que fazer o diagnóstico da acupuntura ou da auriculoterapia. Nosso curso é de diagnóstico acompanhado das técnicas, de algumas técnicas, para que você faça realmente uma boa acupuntura, uma boa auriculoterapia, porque sem diagnóstico não tem como ser feliz, não tem como você ter resultado sem ter um bom diagnóstico. Por exemplo, se o médico não faz um bom diagnóstico de um tumor, ele não vai saber tratar, vai fazer um tratamento mal feito. Aqui na acupuntura e na auriculoterapia, mesma coisa. Se você não faz um bom diagnóstico, como você espera ter um bom tratamento? Não tem como. Por isso que a base do nosso curso é o diagnóstico. Uma vez feito um bom diagnóstico,
o tratamento, ele é uma consequência. E a auriculoterapia é uma técnica, a acupuntura também é uma técnica, que nós estamos começando agora a dar um pouco mais de atenção, porque até agora eu falei muito da acupuntura e tal, e agora eu quero dar um pouco de atenção aqui para a auriculoterapia. Não temos um curso, mas eu estou trazendo bastante, vou começar a trazer bastante conteúdo de auriculoterapia, ensinar a auriculoterapia, mas também fazer um aprofundamento maior da auriculoterapia. Quem já conhece a auriculoterapia, por exemplo, fez um curso de auriculoterapia, conhece metade da história. A outra metade da história eu vou contar aqui, porque tem muita coisa. A auriculoterapia, ela tem os seus fundamentos, assim como a acupuntura tem os seus fundamentos, mas para nos tornarmos excelentes, tanto em acupuntura quanto em auriculoterapia, o buraco é mais embaixo, né? Um pouco mais embaixo. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais na auriculoterapia, porque eu acredito que todos os acupunturistas têm o básico da auriculoterapia, né? Uma vez que até faz parte do currículo do acupunturista ter auriculoterapia, né? Ter aquele módulo básico da auriculoterapia. Então, eu não vou repetir o módulo básico, mas eu vou tentar aprofundar um pouco mais na auriculoterapia aqui nas nossas lives da terça-feira. E lembrando que essas lives daí ficam lá guardadas na comunidade e receber também o material. Se vocês querem fazer parte da comunidade, vai ter um link aqui embaixo para você fazer parte da comunidade. Precisamos da sua ajuda. Comente, curta e compartilhe este e outros vídeos do canal para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Cada vez que você comenta, curte e compartilha, o vídeo é enviado para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça e se torne forte. Agradecemos muito a sua ajuda.